A paz do Senhor, povo de Deus. Quero trazer algo aqui, né, que eu estava pesquisando um pouco aí sobre a história da harpa cristã, querendo trazer aí, né, os louvores da harpa cristã, mas com um pequeno entendimento de quem escreveu cada um deles e como é que foi, qual foi a situação, né? Eu acho isso muito interessante. Eu dei uma pequena pesquisada, também não vou contar com detalhes, porque é interessante, né? Você pesquisar, você vai achar coisas interessantíssimas. E para começar assim, né? Eu queria trazer, né, um pouquinho dessa história, bem rápido mesmo assim, sobre como foi feito a harpa cristã que nós temos hoje. Então, em poucas palavras, né? Aquele missionário Gunnar Wingler, né? Acho que é assim que fala o nome dele. Ele veio para Belém, né? Do Pará. Eu vi duas pesquisas, uma dizendo que ele chegou no ano de 1910 e uma outra dizendo que ele chegou ou iniciou no ano de 1917. E ele vindo para Belém, né, trouxe um cadernozinho com hinos, né? Então, tinha aproximadamente 27 hinos nesse caderno aí, era o caderno que eles usavam para louvar, né, quando eles chegaram. E nesse decorrer, né, houve uma questão muito interessante, que no decorrer, né, desse tempo houve traduções, e nessas traduções, né, foram colocadas melodias, e né, assim nessas etapas de anos aí, e foram colocando às vezes nomes de outras pessoas, por ter traduzido ou por ter colocado melodia. Mas então, o que eu consegui pesquisar aqui? Que no ano de 2017, né, ele trouxe esse caderno com 27 hinos traduzidos, né, e no caso foi traduzido para português. E esse depois de traduzido, né, se eu não me engano, ele foi chamado de Inário cristão, né? E no caso, nesse caderno foi colocado outros hinos também, quando foi mudado para Inário cristão. Foi foi gradativamente assim, depois de um tempo foi colocando mais hinos. A igreja da época, né, os pentecostais e as pessoas, né, foram criando louvores, foram fazendo, outros querendo, né, outros tipos de louvores. E quando chegou nesse primeiro, depois que era o caderno de louvor, né, de hino que eles trouxeram, depois se transformou em inário cristão, e aí era chamado de salmos e hinos, né? Tinha 50 canções, sendo 18 salmos e 32 hinos. E aí em 1921, né, virou, né, com a mudança, eu não sei explicar direito assim, né, com a publicação, em 1921 virou Inário Cantor Pentecostal. E aí já tinha a base de 44 hinos com 10 corinhos. A história que eu quero trazer hoje é sobre o hino número 1, né, Chuva de Graça. E se eu não me engano, dentro da história que eu pesquisei, ele entrou nesse Inário Cantor Pentecostal nessa época aí de 1921, 1922. Me perdoe se eu estiver errado, eu fiz uma pesquisa rápida, até mesmo para despertar o interesse de vocês aí também, de estar correndo atrás, porque é interessante, é divertido também, né? E lá para o ano de 1922, né, já estava com 100 hinos, em 1932 já estava com 300, e assim foi crescendo gradativamente. Em 1942 foi colocado música no caso, em 1922 já foi feita a harpa cristã.
né? E aí, no caso, em 1932 já estava com 300 hinos, em 1942 entrou música, né, na harpa cristã, em 1981 houve uma revisão. Nessas revisões que foram tendo, foram colocados cânticos. Em 1981 já estava com 524 hinos. Em 1990, né, foi revisado de novo. Em 1999 foi colocado mais 116 hinos, totalizando assim um total de 640, né, na harpa cristã que nós temos hoje. E o interessante que eu quero trazer é que nesse decorrer, né, dessa mudança, nessa inclusão de hinos, de louvores e corinhos, e houve muitos tradutores, porque até se diziam que havia uma dificuldade da igreja louvar os louvores pela tradução muito bruta, talvez, ou pela tradução de uma forma que não era qualquer um que conseguiria cantar. E nessas revisões, né, foram colocadas melodias, foram traduzidos de uma forma que qualquer pessoa poderia cantar esses louvores da harpa, né? Hoje em dia vocês podem ver que qualquer louvor da harpa é muito fácil de cantar, porque eles foram meio que traduzidos, né? Algumas palavras talvez trocadas, muita coisa ali com certeza saiu do original, para algumas palavras que houvesse uma forma de cantar, de louvar mais tranquilamente, de forma que todos pudessem cantar, né? E é o que nós temos hoje. E então houve pessoas, né, que fizeram essa tradução, como teve muitas pessoas aí conhecidas, né, outras não. Eu não conheço muitas delas, né? Mas eu não vou falar nome, né? Também não quero dar crédito a outras pessoas, né? Mas que merecem sim os créditos. E essas pessoas, né, que são até conhecidas, que traduziram boa parte dos louvores, trazendo uma melodia de forma que nós conseguíssemos louvar esse hino de uma forma fácil, né, a realidade. Então, houve uma história, né? Começando lá em Gunnarsvingle, né? O nome é meio complicado de eu falar. E tinha também o outro lá que veio junto. Eu sou um pouquinho fraco de história, mas eu estou correndo atrás para aprender. E trazendo assim dentro disso daí, né, que esses louvores foram colocados na harpa cristã, né, que antigamente chegou como um caderno, depois virou o cantor pentecostal, e até chegar na harpa que nós temos hoje, o inário, né? E o louvor a qual eu quero até estar louvando, né, ele chegou a ser o número 11, se eu não me engano, da harpa, ou na época lá era o inário, né? No inário era o número 4, o número 11, e depois passou para o número 17, se eu não me engano, e até que numa dessas datas aí, ele foi atualizado e veio para o louvor número 1. E a história que eu quero trazer, né, dentro desse louvor número 1, é que quem escreveu, né, quem compôs esse louvor número 1 é chamado por Major, né, Daniel Webster White, ou White, não sei dizer o nome, mas quando você vê lá na harpa WWD, alguma coisa assim, são essas pessoas tudo aí que fez a tradução, que é uma benção esse negócio aí. Mas quem escreveu esse hino número 1, né, o número 46, e mais uns 200 hinos da harpa aí, foi esse Major Daniel Webster White. E a história dele é bem emocionante. Quero trazer aqui em poucas palavras a história deste homem que escreveu este primeiro louvor. Espero que os irmãos aí, né, ouçam, compartilhem, curta, porque eu estou fazendo de coração aí até mesmo para um entendimento, porque tem gente que tem uma preguicinha de procurar a história, né, e eu só tenho uma dificuldade de colocar, expressar aquilo que eu adquiri, mas vou falar com minhas palavras aqui para vocês sentir vontade aí de procurar
essa história aí, né, caso gostem. Então vamos lá, né? O Major, né, o Whitter, ele antes, né, de ser major, ele parece que entrou para a Guerra Civil Americana, ele era tenente, e nesta guerra aí, ele lá no meio daquela guerra, antes de se despedir da mãe, a mãe colocou uma bíbliazinha do Novo Testamento na bolsa dele, e ele foi para a guerra, e na guerra lá, né, aqueles confrontos, ele teve um acidente e o seu braço foi amputado na altura do cotovelo, assim, e né, ele se machucou, perdeu a metade do braço. Então ele foi para, né, os lugares lá onde os feridos lá, e lá ele estava lá se recuperando. E ele sentiu uma forte vontade de ler, e procurou dentro da tua bolsa, achou a Bíblia do Novo Testamento, e ele começou a ler aquela Bíblia ali, e conseguiu ler a Bíblia toda, né? Começando do primeiro livro, Mateus, Marcos, Lucas, João, até Apocalipse, e quando acabou de ler, voltou para o começo de novo, e começou a ler, e conta que ele leu algumas vezes a Bíblia toda, não sei quantas vezes, não posso dizer, não posso afirmar que eu não tenho essa informação, mas ele aprendeu a Bíblia de uma forma que ele compreendeu a Bíblia no seu todo, ele aprendeu ali que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, que só tinha salvação através de Jesus, e é bem interessante que através desse conhecimento que ele adquiriu, ele ainda assim não sentiu vontade de aceitar Jesus, né, como o único e suficiente Salvador, e sabendo, tendo convicção que só Jesus podia salvar, que Jesus era o único caminho, mas ele não teve essa vontade de aceitar Jesus, né? E ele continuou lendo ali, e uma certa noite um enfermeiro chegou até ele e falou com ele que havia um jovem soldado que estava pediu ao enfermeiro para orar por ele, né? E ele não se sentiu digno de orar por esse jovem, e o jovem falou: ora por mim, ou arrume alguém para orar por mim. E como o enfermeiro via que esse major, ele lia a Bíblia, né, e nunca viu ele amaldiçoar, no caso, não sei se só foi ali dentro a questão, mas disse que nunca viu ele falar mal ou amaldiçoar ali dentro daquele lugar, já que era um lugar de dor, né? Acredito que as pessoas gritavam, né, se esperneavam, e o contrário ali, o enfermeiro falou que nunca viu ele, né, maldizendo, falando coisas do tipo, e acredito eu, que ele deve ter achado que o major era um cristão, né? E ele chegou até o major e falou: major, tem um jovem lá atrás, e eu não sei se ele era major já nessa época, eu sei que ele começou ali, pelo menos fala ali que ele começou como tenente, hoje ele é conhecido como major, mas nesse momento em si eu não sei se ele era já chamado de major. Então, mas eu vou chamar de major para ficar mais fácil. Então, o major Daniel Webster Witter, estou aprendendo a falar inglês, falou também que não sou digno também de orar, não, eu sou pecador, tão pecador quanto você, eu não posso, eu não sou cristão também e tal, mesmo sabendo que Jesus era o único caminho, a salvação, né? E então, por muita insistência do enfermeiro, ele acabou aceitando o pedido, foi lá. O jovem soldado tinha 17 anos e estava à beira da morte. E o interessante é que esse jovem, né, soldado, ele veio a falar que, na história, que ele era um cristão. Ele ia às escolas dominicais, ele ia aos cultos. Olhando para os dias de hoje, ele era um cristão assíduo dentro da palavra de Deus. Mas por ele ter entrado para o exército, ele começou a fazer coisas que não era lícito a um cristão, né? Automaticamente se desviou e sentiu, né, que estava desviado. Então, ele pedindo alguém para orar por ele, porque ele não queria morrer perdido assim, né? Queria que alguém orasse por ele para que Deus
o perdoasse e para que ele pudesse ser salvo. Né? Então o Major ali, né, vendo, né, na questão que ele também não se sentia digno de orar, mas uma coisa interessante aconteceu. O Espírito Santo falou no espírito dele, falou dentro dele e falou: ajoelha, ora, né, se arrepende, me aceita e ora por esse jovem. Se ajoelha, me aceita como seu Salvador e ora por esse jovem. E o Major, né, ouviu aquela voz, ele tinha convicção, né, aparentemente ali, de quem estava falando com ele, né, como a confirmação, quando Deus fala, né, acredito que a pessoa, mesmo ouvindo a primeira vez, ele entende que é Deus, e ele se ajoelhou, orou fervorosamente, primeiro se entregou, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e orou pelo jovem fervorosamente, e quando ele terminou de orar, e que ele se levantou, o jovem estava morto, e esse jovem estava com um semblante já de uma pessoa tranquila. Crendo eu que Deus ouviu, né, a oração sim do Major, até porque, né, ele ouviu a voz do Espírito dentro dele, do Espírito Santo dentro dele, e se o Espírito Santo falou dentro dele, né, houve algo ali da parte de Deus, a qual eu creio que aconteceu a salvação. E aí esse jovem morreu, e com um semblante, né, de tranquilidade. E a história conta que esse Major, ele serviu Jesus, né, até os últimos dias da sua vida, né, e ele, no caso, acho que até o final da vida dele, né, não sei como é que foi a história toda, aonde eu li não contava até o final, né, então até onde eu li ali, estava dizendo ali que pelo resto da vida dele, acredito que ele foi fiel ao Senhor. E esse Major, ele, se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que ele escreveu o hino 1, 40 e outros 200. Então, interessante é isso aí que eu quero trazer, e dizendo que há muitas histórias lindas por trás de cada louvor, que vale a pena você entrar, você ouvir, você ler. Eu vou tentar trazer depois o 2, o 3, assim, conforme eu for achando, para que vocês também venham ter um conhecimento. Mas, a princípio, eu quero trazer só esse esclarecimento, que o hino 1 da harpa hoje, ele não foi o hino 1 sempre, né? Ele chegou a ser, acho que o 4, 17, o 11, não lembro exatamente. Eu até escrevi, mas eu exatamente não estou conseguindo ler nada que eu escrevi aqui. Mas foi exatamente isso. Ele não era o número 1, ele chegou a ser o 11, acho que o 17, e depois, numa das atualizações aí, ele veio a vir a ser o hino número 1. E para quem não conhece o hino 1, eu estarei louvando ele agora. Peço aí que Deus venha tocar no seu coração, na sua mente, de forma que Deus venha falar com você através desse louvor. Amém? Vamos louvar então para terminar esse vídeo, que eu acho que ficou um pouquinho grande, mas para você que chegou até aqui, que Deus abençoe sua vida grandiosamente, que Deus venha te dar aquilo que você pede, que Deus venha curar você, se preciso for, sua família, seus familiares, que haja saúde, que haja prosperidade, que haja Deus no meio da tua família. Amém? Vamos ouvir esse louvor então? Ô glória! Deixa eu aumentar o volume aqui. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e rica bênção sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor.
chuva constante, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchidos para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Eita glória, aleluia! Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Obrigado. Se você ficou até aqui, comente aí, né, a história, que se você sabe alguma coisa, se você já estudou alguma coisa, se por um acaso eu errei alguma coisa, que me perdoa, mas pode acrescentar aí nos comentários aí para ajudar, né, e termos mais conhecimento. Tentarei trazer outros hinos, né, após o número 1, que com certeza eu já vi que há muitas histórias de doer o coração, né, mas história que ocasionou para que esses louvores viessem a chegar até nós. Lembrando que esses louvores foram escritos, a maioria lá fora, e houve uma tradução, né? Foram colocadas melodias para que nós pudéssemos louvar Ele de uma forma fácil, né? E houve várias pessoas que usaram, né, dessa interpretação, dessa inclusão de louvores e tradução, e graças a Deus hoje temos louvores maravilhosos para louvar, que serve para casamento, para ceia, para dias tristes, para dias felizes, para todo momento de nossas vidas. Peço aí, em nome de Jesus, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva. E eu quero dizer algo interessante aqui. Pessoal, se é para compartilhar algo, compartilha algo para o crescimento da fé. Compartilha algo que, aleluia, glória a Deus, que venha tocar no coração. Compartilha algo que vale a pena. Vamos parar um pouco de compartilhar as coisas que não prestam. Vamos parar um pouco de compartilhar fofocas, coisas que está denegrindo a imagem de alguém ou de alguma coisa, porque homens e mulheres de Deus têm que fazer a vontade de Deus, que é compartilhar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de salvação, de vida. E é isso que eu tenho para você nesta noite, porque aqui agora é noite, talvez você veja de dia, né? Não sei, mas eu quero dizer que neste momento agora, Deus tocando no meu coração, para dizer, você, homem e mulher de Deus, compartilhe as coisas do reino. Compartilhe as coisas de Deus. Vamos parar de perder tempo vendo coisas que são inúteis, coisas que não vai nos trazer crescimento espiritual, mas que venhamos a compartilhar toda a boa palavra, que venhamos compartilhar tudo aquilo que fala de Deus para uma conversão de alguém que neste momento agora esteja afastado de Cristo. Para você que se encontra afastado agora, que por um acaso esteja vendo e chegou até esse momento,
momento, que você possa, né, se arrepender, porque Deus é fiel, aleluia, Ele vai aceitar seu arrependimento, e que você volte agora para Jesus, que você volte agora, aceite Jesus novamente, em nome de Jesus. Para você que ainda não aceitou e não conhece a Deus, leia a palavra de Deus, ou tenta ler lá os louvores da harpa, ouvir, né, para aprender, e você vai ver que Deus vai falar grandiosamente com você, assim como falou com esse, né, Daniel Webster Witter, né, eu estou aprendendo a falar, em nome de Jesus. Recebe aí, né, este pequeno conhecimento, esta palavra, né, agora que eu tenho lançado, que Deus venha falar, né, o Espírito Santo venha falar melhor em teu coração aí, e que você, né, vou te lançar agora como é que eu vou colocar assim, uma missão. Você consegue compartilhar esse vídeo para mais de 10 pessoas? Não estou obrigando, nem falando nada, mas você consegue compartilhar este vídeo para outras pessoas, porque pode chegar até mesmo a um ente querido seu que precisa ouvir. Amém? Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar vocês grandiosamente em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.